O assunto de fuso horários, nós vimos anteriormente como calcular as diferenças de horas sempre num campo teórico, né? Porém, existe uma diferença entre o fuso teórico e o fuso prático que vai ser abordado nessa aula. E também vamos aproveitar para falar sobre os fusos horários do Brasil, tanto os teóricos quanto os práticos. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui um mapa mundi que está dividido em cores, né? Cores com tonalidade bege clarinha, um tom alaranjado, um tom avermelhado e alguns pontos em rosa também. Mas enfim, lembrando que a hora oficial, né, da Terra é a hora do chamado meridiano de Greenwich, que está aqui. Mas observe que existe em alguns lugares certos desvios. Aqui mesmo no Brasil nós temos um desvio para leste, no litoral do Nordeste brasileiro. No próprio território brasileiro tem aqui uma linha que não é exatamente a linha retilínea, que seria um limite de um fuso, mas tem uns desvios para obedecer aqui a fronteira entre os estados. Isso acontece também em outros países do mundo e assim por diante. Então vamos lá. Então a chamada hora, que seria a hora teórica, aqui, todo mundo que está aqui dentro seria 0 horas. Porém, na prática acontece. Por exemplo, aqui nós temos uma cor aqui para essa ilha, que é a ilha da Grã-Bretanha, onde está a Inglaterra, mas observe que o país logo ao sul, que é a França, e também a Espanha, tem uma cor um pouco mais clarinha, porque eles usam a hora do mais 1 hora em relação à hora de Greenwich. Bom, é uma decisão dos países, eles adotam aquilo que eles chamam de CET, C de Central, E de Europa, T de Time, então a hora da Europa Central. Ou seja, a França deveria ter a mesma hora que a Inglaterra, a Espanha, idem, porém a França e a Espanha adotam a hora da Alemanha, a hora da Itália, que estão nesse fuso do mais um. Mais um é aqui, ó. Estamos totalmente fora do mais um. Uma decisão governamental. Tem a ver com disputas ideológicas entre a Inglaterra e a França, quando se adotou o Greenwich como sendo o meridiano central para dividir os dois hemisférios. Os franceses queriam que fosse o meridiano que passasse por Paris. Então, por uma certa birra, eles adotam uma hora que é a hora adiantada em relação a Londres. Mas isso é um detalhe. Bom, acontece também que na América do Sul, por exemplo, a Argentina. A Argentina ela está na mesma cor que essa parte do Brasil, que envolve a hora oficial de Brasília, que é o -3 em relação a Greenwich. Observe que a Argentina deveria estar dentro do -4, mas todo o país tem a mesma cor que tem o Uruguai, que tem o sul do Brasil, que tem a região aqui do sudeste brasileiro, o nordeste brasileiro, que é do -3. Bom, então isso tem algumas implicações, obviamente, que nós vamos analisar mais futuramente. Dessa forma, você tem alguns países, ou no caso, regiões, que desviam o fuso horário para leste, outros desviam para o oeste, como acontece aqui com a Argentina, desvio para oeste. Aqui no litoral brasileiro, no litoral do Nordeste, desvia para leste. O que acontece? Você adota o -3, mas o horário do Sol é do -2. Mesma coisa a Argentina, adota o -3, mas a hora do Sol é o -4. Isso quer dizer que o relógio está em descompasso com o Sol, não está exatamente numa situação de coerência com o Sol. Se você desvia aqui para o leste, a tendência é que você acabe adiantando o seu relógio. Deveria ser -2, mas é -3. Ou aqui no caso da Argentina, que desvia para cá, né? Então o pessoal aqui deveria adotar o -2, adota -3. Então, se você desviar para o leste, você está com o seu relógio atrasado. Se desviar para o oeste, com o seu relógio adiantado. E aí também, vamos lembrar que existem alguns países que aparecem em cor rosa, que é bem discrepante. Por quê? Porque no caso aqui, na América do Sul, a Venezuela, aqui na Ásia, Irã e também Afeganistão, a Índia, eles adotam um horário fracionado em meia hora. Então, como exemplo, que seria o caso da Venezuela na América do Sul, onde é -4 horas e meia. Ou seja, não é nem -4, nem -5, é -4 horas e 30. Aqui está dentro entre o -3 e o -4, 3 horas e 30 minutos. Mesma coisa a Índia. A Índia tem uma parte dela que está dentro do +5. Outra hora no +6, a região do +6. Adota o quê? 5 horas e 30 minutos. Acontece também que no Canadá, essa província canadense está no relógio tá fracionado em meia hora. Aqui na Austrália acontece uma coisa também curiosa. Enquanto que o litoral leste da Austrália está +10 em relação a Greenwich, está no +10, certo?
mais 10 aqui, ó. Essa região do oeste australiano é mais 8. O centro da Austrália poderia ser 9, mas eles adotam 9 horas e 30 minutos. Ou seja, apenas meia hora em relação à parte mais populosa aqui do país. É uma situação que eles adotam. E observe que tem um país aqui, ó, esse país verdinho, que é o Nepal, no caso, adota uma hora fracionada em 45 minutos. Então, no caso do horário do Nepal, né, que é o único país que tem essa situação, é 5 horas e 45 minutos, ou seja, é a fração da meia hora, né, 15 minutos a mais da meia hora. É uma decisão governamental, obviamente. Pois bem, então vamos agora partir para uma análise, tá certo? De uma situação que acontece na extremidade da Terra, aqui, quer dizer, da Terra não, numa região da Terra, que é por onde passa o chamado fuso da linha internacional da data, para ver uma coisa um tanto quanto curiosa que acontece ali. Então, existe o fuso teórico, tá certo? E o fuso prático, sempre é assim. Então, o limite, né, o meridiano de 180 graus, que é o que divide a Terra em dois hemisférios, leste e oeste. Só que aqui o Alasca é uma parte do território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país ocidental, então para cá nós temos o oeste. Já a Sibéria é uma região que pertence à Rússia, no hemisfério oriental, no leste. Então aqui nós temos os 180 graus, que é o fuso, que é o meridiano central do fuso da Lide. Começa quando? Nos 172 graus, em 30 minutos, e de leste. Apesar de estar à esquerda, mas é o leste aqui. Austrália, aqui está o Japão. E para o lado de cá, a mesma longitude, né? 172 graus, 30 minutos, oeste. Então aqui é o início e o fim desse fuso. Ele tem desvios, por uma razão prática. A própria linha, existe a lide teórica, que é a de 180, e tem a lide, que é chamada de lide prática, que também tem desvio. Um desvio aqui no extremo norte, para que esse pedaço de península da Sibéria não ficasse em uma outra situação, acaba tendo um desvio da própria lide. Então existe a lide prática. Aqui não dá para ver, mas tem algumas pequenas ilhas que pertencem a esse país aqui, que é a Nova Zelândia. Então vamos pensar o seguinte: se você está no hemisfério ocidental, deslocando-se para o oeste, você vai subtraindo horas. Então, se aqui for, digamos, 2 horas, aqui vai ser 1 hora menos, 1 da manhã. Aqui vai ser 0 horas, meia-noite. Agora, se você estiver no hemisfério oriental, deslocando-se para o leste, na direção do leste, você vai somar horas. Portanto, se por acaso aqui for 22 horas, aqui vai ser 23, aqui vai ser 24. Ou seja, 24 horas ou 0 horas é o que nós conhecemos por meia-noite. Quando termina um dia, começa outro. Bom, então, se você estiver dentro desse fuso aqui, certo? Que é o fuso da Lide, desse lado de cá, no hemisfério ocidental, você estará 24 horas atrasado em relação a quem está aqui. Ou seja, você vai no relógio, é a mesma hora, o que vai mudar é a data do calendário. Então, suponhamos que, se aqui for, digamos, sábado, aqui será domingo, vai ser meia-noite de sábado, vai estar começando o sábado, aqui está começando o domingo, ou seja, uma diferença de 24 horas. Portanto, se tiver uma situação em que uma embarcação que está posicionada no chamado fuso da Lide, e quando for meia-noite, essa embarcação atravessar o meridiano que divide a Terra em dois hemisférios, chamado meridiano da linha internacional da data, do domingo você volta para o sábado, então você retorna um dia. Mas se for uma situação oposta, né? Se uma embarcação estiver localizada no fuso da Lide, no hemisfério ocidental, e atravessar para o hemisfério oriental, de sábado passará a ser domingo, ou seja, você não vai viver aquele dia. Alguns vão dizer que quem faz a travessia do hemisfério oriental para o ocidental, ou seja, do leste para o oeste, a pessoa retorna um dia. Enquanto que a pessoa que está no hemisfério ocidental e passa por oriental, ela simplesmente não vive aquele dia. Ela avança um dia.
Tem até algumas situações, suponhamos que seja o Réveillon, né? Alguém que esteja dentro desse barco vermelho, quando fosse meia-noite do Réveillon, 31 de dezembro para 1º de janeiro, à meia-noite comemora-se aqui o Réveillon, né? Na Austrália, o novo ano. E durante a festa o navio atravessa. Quando amanhecer o dia, que dia será aqui? Será de novo 31 de dezembro, ou seja, vai dar para comemorar mais uma vez o Réveillon. Bom, então é uma situação que acontece no chamado fuso da linha internacional da data. Lembrando sempre aquela situação que existe um fuso teórico e um fuso prático. Por exemplo, essas pequenas ilhas que pertencem ao Alasca, chamadas Ilhas Aleutas, algumas delas deveriam estar num dia adiantado em relação ao Alasca, em relação ao horário do Alasca. Mas para evitar esse problema, a própria LID é desviada também. A mesma coisa acontece aqui na Nova Zelândia. Algumas ilhas que estão do lado de cá deveriam ter uma hora, a mesma hora que a Nova Zelândia, porém um dia atrasado em relação à Nova Zelândia. Para evitar esse problema, desvia-se o fuso da LID, ou seja, tem uma LID teórica, que é de 180 graus, e uma LID prática, certo? Vamos agora tentar trabalhar um pouco o Brasil. Então temos aqui o mapa do Brasil. O território brasileiro, que é um território grande, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com uma extensão longitudinal de 4.300 quilômetros. Então, pelo Brasil, nós temos a passagem de dois fusos que são múltiplos de 15. O de 45 graus, que corta aqui alguns estados da região Nordeste e Sudeste, e o de 60 graus, que corta estados da região Norte. O de 75 já não passa mais em território brasileiro, bem como o de 30 graus, que passa no Oceano Atlântico. Só que lembrar que esses fusos, eles não são o começo nem o fim, aliás, esses meridianos não marcam o início nem o fim, são o chamado ponto médio. Então, onde está o começo desse fuso? Esse fuso está aqui, ó, começando aqui, nessa linha pontilhada, que é entre 30 e 45. Qual que é a metade aqui? 30. 45, 15, divide por 2, 7,5. Então aqui é o 37 graus e meio, ou 37 graus e 30 minutos. Aqui, entre o 45 e o 60, vai ser 45 mais 7,5 dá 52 graus e 30 minutos, que corta estados da região norte, centro-oeste e sul do Brasil. E aqui, por último, é o de 67 graus e 30 minutos, que corta estado da região norte. Então esse é o primeiro fuso do Brasil, um fuso que pega apenas uma pequena faixa do território brasileiro e algumas ilhas que o Brasil possui no Oceano Atlântico. Ele está, como é 30, divide por 15, 2, 2. O menos, porque é hemisfério ocidental, ou seja, multiplicar por 15 aqui vai dar 30, o menos oeste. Então essa região aqui está a menos 2 horas em relação a Greenwich. Enquanto que boa parte do território brasileiro, que pega aqui grande território do sudeste, do sul, centro-oeste e norte, é o segundo fuso que está a menos 3 horas, ou seja, menos 3, multiplicar por 15 dá 45. Então estamos 3 horas atrasados em relação a Greenwich. E essa faixa do território brasileiro, que pega basicamente a região amazônica e o Pantanal, está a menos 4 horas em relação a Greenwich, que é o terceiro fuso. E o último fuso brasileiro, que pega um trecho restrito da região amazônica, Acre e Amazonas, menos 5 horas em relação a Greenwich. Menos 5 multiplicar por 15 dá 75 e o menos indica oeste. Bom, então são os fusos teóricos. Vamos fazer a seguinte associação, né? O Sol, quando ele se alinha nessa longitude aqui, que é 7 graus e meio antes do 30, portanto vai ser 22 graus e 30. Quando ele está aqui, o relógio está marcando 11 horas e 30 minutos para todo mundo que está aqui. E o Sol fará uma trajetória em que ele vai deslocar-se daqui até aqui. Quanto tempo ele demora para ir daqui até aqui? Bom, se para percorrer todo um fuso horário ele leva 1 hora, para percorrer meio fuso, meia hora. Quem está aqui na região de Brasília está vendo o relógio, quando o Sol está alinhado com esse meridiano aqui, 10 horas e 30 minutos. Para quem está aqui na Amazônia, 9 horas e 30 minutos. Para quem está aqui na extremidade do Brasil, 8 horas e 30 minutos.
o Sol vai deslocar. Então vamos deslocar o Sol. Deslocamento do Sol até ele chegar sobre o quê? Sobre um fuso que é múltiplo de 15. Então os relógios marcam horas exatas. Aqui, meio-dia. Para todo mundo que está aqui, o relógio marca meio-dia. Para quem está nesse outro fuso aqui, o relógio marca 11 horas pontualmente. Para quem está aqui, marca 10 horas pontualmente. Para quem está aqui, marca 9 horas. O Sol continua a trajetória? Sim. Portanto, ele vai deslocar-se daqui até aqui. Vai demorar meia hora. Então, os relógios vão também deslocar-se em meia hora. Quando o Sol está aqui, acontece justamente que os relógios estão marcando uma hora fracionada pela metade. Então, para quem está nessa região, já é meio-dia e 30 minutos. Para quem está aqui na região de Brasília, Minas Gerais, são 11 horas e 30 minutos. Para quem está aqui, 10h30, para quem está aqui, 9h30. E o Sol continua a trajetória, vai chegar aonde? Vai chegar nesse fuso aqui. Sendo assim, quando ele se alinhar com o múltiplo de 15, no caso aqui é o 45, para quem está em Brasília, os relógios marcam meio-dia. Para quem está em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, toda a região sudeste praticamente do Brasil, boa parte do Nordeste, uma parte considerável do Sul, o relógio marca meio-dia e o Sol está alinhado com o meridiano de 45. E aí segue a trajetória do Sol. Ele vai se alinhar com esse múltiplo, com esse fracionado em meio grau aqui. Portanto, para quem está aqui, o relógio marca meio-dia e 30 minutos. Para quem está aqui, marca 11 horas e 30 minutos. Quando ele chegar aqui, para quem está em toda essa área, o relógio deve marcar meio-dia. Então, o relógio vai andando conforme o Sol vai se deslocando, obviamente. Óbvio que o Sol não dá essas paradinhas, ele tem um deslocamento contínuo. Essas paradinhas são propositais para que a gente possa fazer uma análise do que está acontecendo. É um congelamento do tempo, vamos dizer assim. E aí, por último, o Sol vai entrar no fuso horário do menos 5 horas em relação a Greenwich. Então, quando aqui for 11h30, para quem tem Brasília, já está marcando 1 hora e 30 minutos. Quando ele chegar aqui, os relógios vão marcar a hora exata. Vai marcar meio-dia para quem está nessa extremidade oeste do Brasil. Para quem está aqui na região de Brasília, o relógio já marca 2 horas exatamente. E aí o Sol vai continuar a sua trajetória para o oeste. Trajetórias aparentes, vamos lembrar disso. Bom, então no Brasil, quais são os fusos teóricos e agora os práticos? Os teóricos nós vimos anteriormente, os práticos. Aí existem desvios no território brasileiro e houve umas mudanças recentes na nossa adoção de fusos práticos. Antigamente até 2008, há pouco mais de 10 anos, acontecia a seguinte situação. A maioria dos estados do Brasil, da região sul, do sudeste, do nordeste, alguns da região centro-oeste, no caso aqui o Goiás, também do norte, Tocantins, e um pedaço do estado do Pará adotavam uma certa hora, que é a hora de Brasília. Então essa hora amarela é a hora oficial do Brasil, hora de Brasília, que é menos 3 horas em relação a Greenwich. Por quê? Está no 45, divide por 15 dá 3. Oeste, negativo. Para quem está nessa faixa verde, está 1 hora atrasada em relação a Brasília e menos 4 em relação a Greenwich. A mudança que aconteceu de 2008 para os dias atuais é que houve uma adoção do horário de Brasília em todo o território do estado do Pará. Então o Pará que antes tinha 2 horas de diferenças, ou seja, tinha uma hora na parte leste, uma hora na parte oeste, agora todo o Pará tem a hora de Brasília. Então essa foi a mudança que aconteceu. E os estados que aparecem em cor verde, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e aqui Roraima, antigamente uma parte do Pará, eles estão atrasados 1 hora em relação a Brasília, menos 4 horas em relação a Greenwich. Os estados que estão aqui em rosa, que vem a ser o estado do Acre e um pedaço do estado do Amazonas, o Amazonas tem 2 horários diferentes, tem um horário de cor verde e de cor rosa. Está 15, divide por 75, divide por 15 dá 5 horas. 5 horas em relação a Greenwich, mas em relação a Brasília, a diferença é de 2 horas apenas. Então, a parte rosa, menos 2 horas em relação ao horário do Brasil. E um detalhe,
Durante os anos de 2008 e 2013, esse horário esteve suspenso. Ele retornou em 2013 por uma decisão política que foi acatada por instâncias superiores. Então hoje o Acre e também o Amazonas, são 19 municípios do Amazonas, têm um horário diferenciado em relação à cidade de Manaus, por exemplo. Entre 2008 e 2013, isso demorou um pouco mais de 5 anos, não havia essa diferença. Então, se você pegar um exercício que foi cobrado em 2011, por exemplo, não vai aparecer essa diferença aqui. Ou seja, essa região estará na mesma cor que essa aqui, na hora de Manaus. E também esses círculos azuis que aparecem aqui, fora do território brasileiro, são as ilhas oceânicas, onde mora pouquíssima gente, obviamente. Destaque para a região de Fernando de Noronha, no litoral do Nordeste brasileiro, mas é uma hora que, ao contrário das demais, está adiantada em relação a Brasília, que é apenas menos 2 horas em relação a Greenwich. Então, antigamente era uma situação, atualmente é outra. E teve um período aqui intermediário entre as duas. Então, isso são os fusos práticos brasileiros. Então, em território continental brasileiro, temos 3 horas diferentes. Temos a hora de Brasília, a hora do Pantanal e da região amazônica e a região do extremo oeste aqui do Brasil. 3 horas atrasado em relação a Greenwich, 4 horas atrasado em relação a Greenwich, 1 hora em relação a Brasília, 5 horas em relação a Greenwich, 2 horas em relação a Brasília. E aqui nessas poucas ilhas, 1 hora adiantado em relação a Brasília, menos 2 horas em relação a Greenwich. E durante muito tempo no Brasil, adotou-se o chamado horário de verão, que neste ano de 2019 foi cancelado por decisão governamental, mas desde os anos 80, de forma ininterrupta, adotava-se o chamado horário de verão, que consiste no quê? Em você adiantar o relógio em 1 hora entre os meses de outubro e fevereiro. Geralmente, o segundo sábado de outubro e o segundo sábado de fevereiro é quando acontecia a mudança de horário. Então você tinha o relógio marcando lá meia-noite, num determinado sábado de outubro, você tinha que adiantar o seu relógio em 1 hora. Então, a hora que o relógio marcasse meia-noite, adiantava ele para 1 da manhã. Então, você perdia essa hora você não ia viver. Já seria 1 da manhã do dia seguinte. Quando você acordasse, se você é acostumado a acordar, digamos, 8 da manhã, já seriam 9 horas da manhã. Bom, por que fazer isso? Qual é o objetivo? O objetivo é de economizar energia elétrica, não de forma absoluta, mas principalmente o chamado horário de pico, que é entre 18 e 19 horas. Um horário que muita gente chega em casa do seu trabalho, da sua escola e acaba ligando aparelhos elétricos e, portanto, aumentando o consumo de energia. Se tem 1 hora a mais de sol durante o final do expediente, a pessoa se sente muitas vezes estimulada a não ir para casa, a frequentar locais públicos como academias, fazer uma caminhada na rua, principalmente pessoas que moram em cidades litorâneas, aproveitando de repente ir para a praia no final da tarde. Então a pessoa acaba não indo para casa. Então quando ela chega em casa, muita gente já chegou antes que ela, acendeu lâmpada, aí ela não precisa ter essa sobrecarga de energia. Então o objetivo maior era evitar o pico de energia entre 18 e 19 horas. Bom, adota-se em todo o Brasil? Não. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os chamados estados meridionais. Por que isso? Porque é o seguinte, se você tomar, por exemplo, uma cidade localizada aqui, como Belém do Pará, cuja latitude é apenas 1 grau e 27 minutos sul, a diferença entre a duração da luminosidade e da escuridão é pouca. O dia mais longo do ano é o solstício de verão, o dia mais curto é o de inverno. Então, tomando aqui como exemplo, Belém do Pará, num dado ano, a aurora, que é o momento que o sol aparece, aconteceu às 6 horas e 14 minutos. O ocaso, quando o sol desaparece, às 18h16. Diferença de horas, 12 horas e 2 minutos. Duração de 12 horas. Aqui, no dia mais longo, o dia durou 12 horas e 12 minutos, ou seja, das 6h06 da manhã às 18h18. Qual a diferença de duração do dia para o mais longo para o mais curto? Apenas 10 minutos. Então, para quem mora aqui, não tem vantagem nenhuma em adiantar o relógio, porque se você tem um compromisso às 7 da manhã, se você adiantar o relógio 1 hora, 7 vira 8.
Sendo assim, às 6 da manhã, 6 e 6 da manhã, será 7. Então, se você tem um compromisso às 7, você ainda vai fazer esse seu compromisso no escuro. Então, não é vantagem. Agora, observe que para quem vive numa região de alta latitude, como é o caso, por exemplo, de Porto Alegre, cuja latitude é 30 graus, aí nós observamos uma diferença bem maior. Enquanto no dia mais curto do ano o Sol aparece às 7h20, desaparece às 17h33, a duração do dia é de 10 horas e 13 minutos, no dia mais longo do ano, o Sol aparece às 5h20 da manhã e desaparece às 19h26, duração de 14 horas. Então são 4 horas de diferença entre o dia mais longo e o dia mais curto. Portanto, para quem vive em regiões de latitudes maiores, compensa, porque se você marca um compromisso às 6 da manhã, certo? Você adiantar o relógio, 5h20 vira 6. Então, o dia não amanheceu, mas 7 horas já está claro. Portanto, a observação que podemos colocar é o seguinte, que nas regiões norte e nordeste do Brasil, chamadas regiões setentrionais do Brasil, estados mais ao norte, mais próximos do Equador, não tem vantagem você adotar o verão, porque não haveria economia de energia, por conta de que a pequena variação entre a duração do período iluminado e de escuro é muito pequena ao longo do ano, ou seja, o dia mais longo, o dia mais curto, não tem uma variação tão grande assim de horas. Não chega nem aqui no caso, 10 minutos para Belém do Pará. E aí vamos fazer a seguinte situação, né? Se você tem uma adoção do horário de verão, né, não acontece mais a partir de 2019, mas sempre aconteceu, e muitos exercícios vão ter coisas referentes a isso. Essa é uma situação sem horário de verão. Com a adoção do horário de verão, esses estados que estão em vermelho adotam. Então o que acontecia? Os estados da região sul e sudeste passavam da cor amarela para a cor azul clara, ou seja, adotavam o horário das ilhas oceânicas. Os estados da região centro-oeste, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de verde passavam para amarelo. Já o nordeste não adotava. Então, portanto, sem hora de verão, a diferença de horas entre Salvador, na Bahia, e Cuiabá, no Mato Grosso, é de 1 hora a mais para quem está na Bahia. Mas com a vigência do horário de verão, o horário de Salvador e aqui do Cuiabá, Mato Grosso, é o mesmo horário. Então isso trazia muitas complicações para o exercício, muitas pegadinhas, que agora os exercícios de vestibulares não tendem a não cobrar mais isso, porque é uma coisa que o Brasil não adota mais. E em alguns momentos, em alguns anos, tivemos que o estado da Bahia, do Tocantins, adotaram o horário de verão como um modo de experimento, mas eles fizeram isso em apenas poucas experiências e acharam que não vale a pena. Porque não é uma questão, digamos, administrativa, devia ser geográfica, devia ser uma certa latitude. Só que aí teríamos que alguns estados, como por exemplo Mato Grosso, adotaria um horário para algumas cidades e para outras isso daria muita confusão administrativa. Então, para termos administrativos, todo o Mato Grosso adotava o horário de verão. Mas para quem vive aqui no norte do Mato Grosso, está numa latitude menor para quem vive, por exemplo, no sul da Bahia. Acabava sendo uma coisa meio absurda mesmo. Bom, mas enfim, esse é um assunto que em 2019 talvez não seja explorado, né, a partir de então, por conta que o governo extinguiu o horário de verão. Talvez futuramente volte a adotar por conta de economia de energia. Então, sobre esse assunto, seria isso. Muito obrigado a todos e até logo.